Olá, Rosana. Desidério, no entanto, não era fácil de contentar. Interpunha recursos e alegava direitos nas questiúnculas intercorrentes, que a filha, assessorada por Ernesto, se esmerava em aprovar tanto quanto possível, angariando-lhe apreço, aceitação, cobertura e carinho. Quando o tempo marcou precisamente um ano sobre a desencarnação da viúva Fantini, e quando Túlio Mancini, em Novo Renascimento, orçava aproximadamente 2 meses de idade, Desidério deu por terminadas as exigências para o regresso pacífico ao mundo carnal, com exceção de uma só. Queria rever Elisa e conversar com ela, inteiramente a sós, de modo a entretecerem projetos para o futuro. Encaminhada a solicitação ao exame de Ribas, o instrutor aprovou o requerimento e, conduzindo o peticionário às dependências onde Elisa, agora lúcida, se demorava convalescente e tranquila, puseram-se os dois em palestra íntima, plenamente isolados, num tete-a-tete que perdurou por 10 horas consecutivas. Nada transpirou do que ambos confidenciaram entre si, naquele primeiro e último encontro no mundo espiritual antes da reencarnação. No entanto, algo ocorreu de inesquecível. Desidério voltou às instalações que lhe eram próprias, tocado de novo brilho no olhar. Desapareceram nele os ressentimentos e as interrogações. Mostrou-se, desde então, paciente e respeitador. Concomitantemente, a ex-senhora Fantini rogou amparo de Evelina para internar-se em algum educandário, a fim de estudar os problemas da alma e reeducar-se, quanto lhe fosse possível antes de retomar o envoltório terrestre. Informada de que partiria para a existência vindoura, daí a 3 anos para reencontrar Desidério no mundo, sob a proteção dos benfeitores que ali os acolhiam, ansiava aprender, preparar-se e melhorar-se, ciente qual se achava de que todos os valores conquistados na espiritualidade maior se transformavam em mais dilatados recursos de apoio e colaboração para aqueles que os evidenciam, seja onde seja. Evelina anuiu satisfeita. Nos 3 anos que lhe antecederiam o retorno ao próprio lar terreno, na condição de filha do casal Serpa, Elisa estaria internada em colégio adequado às suas necessidades, sob custódia e responsabilidade da filha de Desidério, cujos créditos e méritos aumentavam sempre no instituto, a que soubera dedicar-se e servir. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Recolhido, desidere aos gabinetes de restringimento para a reencarnação, concluíram as autoridades que não lhe seria proveitoso o conhecimento prévio do lar em que lhe cabia renascer. Porquanto, a condição de enjeitado haveria de compeli-lo a mergulho mais profundo no passado para a revisão de existências outras, em que fizera jus à prova em perspectiva. E não seria útil imergi-lo em avançados processos de memorização. Felizmente, após a entrevista com Elisa, patenteava-se calmo, confiante, aceitando todas as promessas que se lhe formulavam. Por outro lado, Ribas e os companheiros categorizavam-se à volta ao convívio de Amâncio e Brígida, sem que os antigos associados de luta precisassem esperar por ele em futura reencarnação, por valioso ganho de tempo com o amparo da providência divina. Situava-se desse modo os serviços de introdução ao renascimento no plano carnal, quando o instrutor Ribas convidou Fantine e a companheira para tomarem contato com a senhora humilde e simples, que seria para Desidério a benemérita genitora. Competia-lhes assisti-la e auxiliá-la quanto possível, na gravidez próxima, e orientar o encaminhamento do amigo renascido ao lar dos da terra, já que entre as colaboradoras e obreiras do Instituto, reencarnadas nas vizinhanças de Brígida,
Fora ela quem aceitara a incumbência de recebê-lo nos braços maternais, não obstante a penúria que lhe marcava a existência. Muito bem. Então, aqui vai se desenrolando os planejamentos. É óbvio que só o fato das reencarnações, por si só, não resolve o problema. Quer dizer, preparar a reencarnação é um passo. Depois, o que vai acontecer, como a família vai aceitar, não vai aceitar, o espírito vai aceitar, não vai aceitar. Vejam, o espírito, quando encarna, ele entrou no processo de restringimento, de esquecimento, formação de um novo ego, mas quando ele chega lá nos seus 15, 13, 14, 15, 16, 17 anos, vem com muita força a, a última persona, vamos dizer assim, né? O último ego, que está mais assim forte. E ele vem com muita intensidade. Então há uma mudança, além de toda a questão hormonal, né, que tem na questão da puberdade, depois da adolescência e tal, mas tem também essa questão do espírito que emerge com mais força nessa fase, que vai até os 18, 19 anos mais ou menos, aí está bem caracterizado o espírito que de fato digamos assim, é o que está mais perto do somatório dessas experiências, né? Vai vir com força ali. Então, assim, são muitos detalhes, gente. Muitos ajustes finos. Por isso que todo momento tem que estar havendo interseção espiritual. Porque a todo momento nós podemos nos desviar, né? E esses planejamentos tão cuidadosos podem, digamos, não é que vai se perder, né? O esforço que foi empreendido nos estudos, nas preparações, que é patrimônio para o espírito, de qualquer forma. Mas esse planejamento é a solução ótima, vamos dizer assim, para aquele caso. Outras situações, óbvio, vai ter plano B, plano C, se não der certo. Mas Igual o Waze, né? é, Quando você erra a rota, reorganizando a rota. ele vai reorganizar. Só que não é mais aquela ideal, né? A otimizada. Então, por isso há tanta necessidade da intercessão espiritual a todo momento, para poder não deixar a gente sair fora do caminho. Tanto que André Luiz, no livro Ação e Reação, ele coloca um tipo de dor, porque geralmente quando a gente fala sobre dor e sofrimento, a gente fala sobre a dor kármica e a dor evolução. A dor kármica é aquela que está ligada a um evento do passado. A dor evolução não está ligada a um evento do passado. Ela está ligada à condição inerente ao nosso mundo mesmo. E ela nos ajuda, de qualquer forma, porque sem ela a gente ficaria muito preguiçoso, nós não correríamos atrás, não nos esforçaríamos, não colocaríamos à prova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa disciplina, uma série de coisas. Mas aí há um terceiro elemento que ele chama de dor-merecimento, no livro Ação e Reação. E a dor-merecimento é às vezes, aquela doença que vem no momento em que a pessoa está para fazer uma bobagem na vida dela. Vem aquela doença e tira ela daquilo. Mas isso só é possível, a dor-merecimento, se tiver exatamente um merecimento. A pessoa está se desviando totalmente do caminho dela e às vezes vem uma doença, vem um acidente, vem uma coisa qualquer que tira. Até para isso tem que ter. E esse merecimento é uma intervenção espiritual, fora do planejamento que estava. Tipo assim, ele não veio para ter aquela doença, mas ele vai ter aquela doença provocada, às vezes, pela espiritualidade, para que ele tenha chance de recobrar o seu caminho. Também não vão ficar fazendo isso o tempo todo, né? Mas ele vai ter essa chance. E isso faz sentido porque ele fez por onde merecer esse tipo de auxílio. Tem que ter merecimento. Senão também não. Ou então, o merecimento é ter que ter uma intercessão muito forte de um espírito ao qual está ligado, que tem créditos espirituais importantes e pode interceder a favor dele. Isso também acontece. Os dois lados, né? Assim, a história daquele rapaz, que falou, que ele veio, né, com uma programação, mas que aos 30 anos ele ia sofrer um acidente e ia ficar paraplégico. Mas acontece que, aos 18 anos, ele organizou uma ONG que ajudava crianças, não sei se era com deficientes ou carentes, não sei. Eu sei que o trabalho que ele estava fazendo estava muito bom. Ele ajudou milhares de crianças, então ele fez um trabalho tão bonito, que ele ganhou merecimento.
Então, aos 30 anos que ele ia sofrer um acidente, falaram assim, ele não vai mais sofrer um acidente, porque se ele ficar paraplégico agora, vai atrapalhar o trabalho que ele está Trabalho fazendo. Aí ele não ficou. acabaria prejudicando o trabalho, e ele O também, e trabalho. o crédito que ele estava conseguindo adquirir naquele trabalho sendo feito, né? É porque a lei da justiça ela envolve também sempre a misericórdia, a compaixão, né? Bom, 4.1. Decorridos um ano aproximadamente da desencarnação de Elisa, e ao mesmo tempo que Desidério se preparava para o retorno à Terra pela reencarnação, ele ainda era alguém difícil de ser convencido, fazia exigências e aceitou finalmente o processo reencarnatório com a condição de que pudesse encontrar Elisa a sós, naquela cidade espiritual. Essa vontade foi concedida ao rebelde espírito, né? E eles tiveram muitas horas de entendimento, onde certamente a questão do reencontro futuro foi trazida à tona. Após esse longo encontro, esclarece o autor espiritual, Desidério se transformou, cessando as dúvidas e exigências. Aqui, deixa eu dar uma paradinha. É, Na verdade, o ideal seria que o espírito participasse integralmente do processo que ele está reencarnando. Mas, como a gente já comentou outras vezes, nem sempre isso é possível. Então, mas ele está assim, meio que. Ele vai acabar agora, depois desse encontro com a Elisa que ele teve, ele pôde conversar com ela, e eles provavelmente fizeram as juras, vamos dizer assim, né, de se encontrar, de um sentia muita falta do outro. Então, essa questão de se reencontrarem na próxima reencarnação certamente foi a tônica mais importante desse processo, porque foi inclusive o que não queria deixar ele largar ela, né? Vocês lembram da desencarnação dela? Ele não queria deixar ela seguir em frente. Isso atrapalhava o processo, teve que ser convencido, toda aquela coisa que aconteceu. A Evelina, né, convence ele e tal. Então, assim, o processo, quanto mais o espírito participa, quanto mais ele tem participação, quanto mais ele tem consciência do que ele vai fazer, melhores as chances do planejamento ser seguido. Quando o espírito não participa muito, ele depende muito da interferência de outros espíritos para conduzir. Então, sempre há possibilidade, mas é aquele negócio que a gente fala, gente. A rota é, como a Rosa está falando, ele vai lá e refaz a rota. Você escapou daquele primeiro ponto, ele quer o ideal, vão ter outros. Mas o bom é você estudar. Por exemplo, o José Ronaldo desencarnou, chegou no plano espiritual, passou um tempo no grau, depois vai para uma cidade espiritual. Aí, o que que eu vou pedir? Trabalhar, estudar, me preparar, fazer preparação da reencarnação. Se eu tiver condições de participar da minha próxima reencarnação, ficar obsidiando a própria da menina. Deixa. Aí, se o espírito ficar, vou atrapalhar. Aí, o que acontece? A gente, se puder participar do planejamento da próxima reencarnação, melhor, porque você consegue. Você está mais ciente, assim, tipo, as coisas estão acontecendo com você e você está mais consciente daquilo, entendeu? As coisas mais importantes, né? A gente, na nossa vida, a gente, assim, vamos tirar esse negócio de planejamento, de detalhezinho. A vida não é assim. Uma boa parte dela corre no sentido meio aleatório, entre aspas, não é bem aleatório, mas digo assim, não é uma coisa planejada, é livre-arbítrio. A gente não teria livre-arbítrio, né? Se tudo tivesse já planejado, tintim por tintim, tudo, a gente não teria livre-arbítrio. Então, assim, por ter livre-arbítrio, as coisas vão se modificando, mas algumas coisas são, de fato, muito bem definidas pelo karma. E quando isso nos alcança, se a gente tem essa noção do planejamento, a gente lida melhor com isso. Porque, às vezes, esse karma vai exigir de nós uma determinação muito firme para poder levar à frente. Vocês observem, por exemplo, você olha, mesmo em se tratando de espíritos bastante elevados. Você pega o Chico, por exemplo, Chico Xavier. Gente, mesmo depois que ele estava numa fase bastante madura na mediunidade dele, a gente vai colocar aí o período que ele estava lá com o Valdo Vieira, final da década de 50, década de 60, durante a década de 60. Quase que ele se perde nesse processo, cara, por conta da influência, que eu acho que atribuo muito essa influência do Valdo Vieira,
Ele vai para os Estados Unidos, né? Quase que dá um rolo danado nessa história aí, abandona o trabalho, que ainda tinha muita coisa para ser feita, né? Porque o Chico, da década de 70 até década de 90 fez muita coisa, então ainda tinha muita coisa a ser feita. Então, mas eu, com certamente que lógico, o Emmanuel estava sempre junto com ele, mas essa percepção que ele tinha da missão dele, da tarefa dele, o ajudou a transpor muitos momentos difíceis, que não foi só esse, teve vários momentos na vida dele muito difíceis, assim também o Divaldo, né? Momentos muito complicados que ele soube conduzir por conta de ter essa lembrança, ainda que no nível subconsciente ou inconsciente. Continuando aqui, importante lembrar que Elisa já se encontrava plenamente lúcida e consciente de sua futura reencarnação, e ainda devemos considerar que não seria desejável que Desidério reencarnasse de forma compulsória ou tomado de dúvidas e desconfianças. Sua reencarnação, juntamente com todo o planejamento que envolvia os outros espíritos, né, daquele grupo ali, era um processo delicado, e quanto mais consciente e seguro ele estivesse, melhores seriam as chances de sucesso. E foi o que eles conseguiram fazer. Conseguiram organizar de uma forma. Ele só não soube uma coisa, que seria o pai dele. O pai dele, o Caio Serra. Se falasse, ele voltava atrás. Ele não ia aceitar. Né? Só isso que não podia, né? E também a família, que ele ia nascer, também uma condição muito triste, né? Aquela condição da família dele, né? A mãe morre, o pai morre. Então, assim, é muito triste ali. Quer dizer, triste, mas ao mesmo tempo é aquele caso em que a gente vai ver, né? Espíritos sendo redimidos dentro desse processo. É triste, mas é bonito ao mesmo tempo, né? Mas ele também isso também não é colocado para ele, esses detalhes, tá? 4.2. Elisa, após o longo diálogo com Desidério, solicitou a Evelina que a auxiliasse a se internar em um instituto adequado daquela cidade espiritual, onde durante os 3 anos que a separavam de sua futura reencarnação na família Serpa, pudesse se preparar na fé e no conhecimento para os desafios do porvir. Lembrando que o Desidério ia reencarnar e 3 anos depois iria a Elisa, porque ele seria um pouquinho mais velho que ela, né? Quando eles se encontrassem, um pouquinho mais velho que ela só, quando eles se encontrassem. Enquanto isso, Desidério já iniciava seu processo de preparação para a reencarnação, começando aos poucos o processo de restringimento espiritual e a incapacidade temporária da memória, ao mesmo tempo em que não lhe foi dado conhecer a família em que teria que nascer e largar por força das circunstâncias. Esse conhecimento inevitavelmente tornaria necessário esclarecer situações pregressas que justificassem tal dificuldade como resultado da lei de ação e reação. Todos esses elementos não eram desejáveis por trazer ainda mais questionamentos e dúvidas àquele espírito que já tinha aceitado seu processo encarnatório. Então, você vai chegar assim e vai dizer, olha, Zé, você vai nascer numa família cujos o pai e a mãe vão desencarnar. A mãe vai desencarnar uma semana depois que você nasceu. Ele ia ficar, mas por que isso? Porque aí vai ter que ir lá atrás mostrar o problema daquela família, daquele pai, daquela mãe. Aí você vai ter que começar a trazer uma série de coisas, aí vai trazer mais insegurança para ele. Então, por isso que você traz aquilo que o espírito está preparado para receber. Em geral, nós não estamos preparados para ir muito longe do processo retroativo, né? A gente vai até um certo ponto, beleza, a partir dali já não é nem muito desejável às vezes. Agora, mais à frente, nós vamos conhecer muitas reencarnações passadas. Muitas coisas vão ser conhecidas por nós. 4.3. Por fim, Ribas convida Fantine e Elisa a conhecer aquela que seria a mãe biológica de Desidério. Alguém vivendo em imensa penúria e que precisaria de bastante auxílio para que a gravidez pudesse ser levada a efeito. Era uma mulher que havia partido para a reencarnação daquela mesma cidade espiritual e residia próxima à região onde Brígida e Amâncio moravam. Esse espírito, apesar de todas as dificuldades que passavam naquela reencarnação, certamente uma vida de difíceis provas e expiações, concordara em receber Desidério como filho, para logo depois entregá-lo pela força das circunstâncias, conforme veremos, aos pais adotivos, no caso, Brígida e Amâncio. Então, teve que encontrar alguém que morava mais ou menos próximo de Brígida e Amâncio,
essa moça era ligada à mesma cidade espiritual onde Ribas estava, onde Desidério estava, Fantine, Evelina, todo mundo, né? E aí ela aceita receber o Desidério como filho e ela sabe que terá que entregá-lo, né? Porque ela vai desencarnar. É uma situação assim, como eu falo, triste, mas ao mesmo tempo de redenção, né? Então, essas circunstâncias, quando a gente olha só sob o olhar da Terra, é que nem uma criança doente. Você vê uma criança adoecer e às vezes vira desencarnar, né, de uma doença que não tem como fazer o tratamento, todas as complicações. Isso, na nossa visão ainda, como eu falo, muito imperfeita, fragmentária. Nós não temos todas as informações, nós só vemos uma parte dessas informações. Então a gente pode até achar assim, não é justo, isso é muito triste, isso é assim, isso é assado, mas se nós formos olhar todo o que está para trás e tudo que ainda vai vir, né, a gente vai ver que esses planos vão se encaixando, porque o objetivo final é aquele espírito que não é nem criança nem idoso, é um espírito. Ele não tem uma, vamos dizer assim, ele é luz, né? Uma luz se aproximando cada vez mais do Criador. A forma que nós assumimos aqui é temporária, entendeu? É uma forma temporária, a gente se apega a essa forma temporária. E, por um lado, esse apego à forma temporária é necessário mesmo, porque a gente precisa, na vivência da matéria, passar por essas experiências. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que começar a exercitar essa visão mais transcendente de um espírito que caminha uma jornada desde lá de trás, quando nós viemos das formas mais primárias até as formas angelicais, né? E se nós ficássemos sempre presos apenas à forma material, nós não evoluiríamos. Então, isso é difícil? É muito difícil lidar com isso. Mas são situações que estão dentro de um planejamento espiritual, né? Em geral, as crianças, é possível a intercessão espiritual para ajudar a não haver a desencarnação. Quando não quando não está dentro do planejamento kármico. A gente vê muito isso, especialmente quando tem intercessão espiritual. Por exemplo, intercessão por oração, a gente vê muito acontecer. As intercessões, eu já observei que, mesmo no trabalho, eu estava comentando isso outro dia com a Mônica, eu falei, já estamos mais de 10 anos fazendo esse trabalho aqui. E a gente observa que, especialmente as crianças, se a gente fosse. Porque é muita coisa também, eu não fico sabendo. Não chega para mim o resultado, não chega. O percentual, vamos assim botar, de, de respostas positivas, mensuráveis, porque tem coisas que nós não conseguimos mensurar, porque ocorre no nível subconsciente, ocorre no nível do planejamento espiritual, ocorre no nível de uma proteção que nós não temos como mensurar. No nível mensurável, o que é o nível mensurável? É a pessoa que está depressiva e consegue vencer a depressão, é a pessoa que está muito doente que consegue melhorar daquela doença, coisas assim. Essas coisas são mais mensuráveis. Eles vêm aumentando esse nível de resultados, porque é natural que, se você se dedica, o grupo se dedica, o centro se dedica muito tempo a uma tarefa, espíritos mais especializados começam, de fato, digamos, a se aproximar desse trabalho, porque ele está sendo levado a sério. E a gente observa que, dentro desse processo, o sucesso com crianças é alto, é alto. Eu já vi casos aqui de crianças que estavam, assim, em situações muito graves, e as crianças se curaram, foram curadas. Claro, está tendo tratamento médico, mas nós temos casos aqui que os médicos, muitos, a resposta que nós tivemos, que os médicos não souberam como aquela situação ocorreu. Então, é claro que teve também uma intervenção espiritual junto com a intervenção médica. Eu não estou colocando um sim ou não nesse caso. As duas coisas participam, mas não resta dúvida, se você tem a medicina da Terra e tem a medicina espiritual trabalhando dentro desse processo, essa taxa de sucesso cresce muito. A gente observa que nas crianças esse número é maior. Por quê?
Porque, em geral, a criança, o ideal é que ela, de fato, tenha um maior tempo para ela chegar à idade adulta dela. A não ser quando há um fator kármico bem definido, que não tem jeito mesmo. Você pode orar, pode pedir, não vai ter jeito. Mas, por incrível que pareça, os casos, pelo menos, que nós temos, poucas vezes isso aconteceu. É, Item 5 agora, a gente finaliza o item 5 e semana que vem a gente termina o livro e começaremos na outra libertação. Você faz para a gente, Rosana? Evelina e Fantine apanharam informes rápidos em torno daquela a quem passariam tanto a dever. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um lavrador que a tuberculose devorava, e mãe de 4 filhinhos com constrangedoras necessidades. Ela mesma, Dona Mariana, como era conhecida, já se achava em condições orgânicas deficitárias, sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma, na atualidade, entre os homens, a periculosidade que se lhe atribuía em outros tempos. Sucede, porém, que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando o valioso ciclo de provas regeneradoras no mundo e não conseguiriam sustentar-se na frágil armadura de carne por muito tempo. Desidéria ser-lhes-ias o rebento derradeiro antes da desencarnação, e aos 2 amigos espirituais, erigido ao encargo de guardiões, caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nato entrasse no lar do velho casal Terra, na posição de filho adotivo. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual, através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas, com a lucidez que lhe era possível, e magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu-lhe a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: Levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, demorando-se, todavia, a salientar Evelina, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória, quando tornasse ao corpo denso. Esta é a irmã que velará por você na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança. A interpelada fitou-a com simpatia e implorou: Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou de olhos úmidos: Mariana, não sou um anjo, sou apenas a sua irmã. A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou tomada de apreço filial. Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhos pequenos. Ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço vosso auxílio. Ó Mariana, respondeu o mentor sensibilizado, não tema. Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor se lhe reportava a próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, teriam os 2 cônjuges novo domicílio na vida maior.
Isso não é justo, ele tinha que ser honesto com ele. Mariana voltou agora, custodiada também por Eveline e Fantine, a rústica habitação que o vento castigava. E retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado, ante o júbilo que se lhe represava no peito, e acordou o marido. Joaquim, Joaquim! E enquanto ele, entremunhado, articulava monossílabos. No sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter mais um filho. Que mais? Disse que nós dois vamos ter uma casa grande. Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. Ah, minha mulher, casa grande só se for no outro mundo. Isso faz? Omitiu. Vamos lá. E os visitantes desencarnados E os sorriram. visitantes desencarnados sorriram. Só rindo mesmo. Não, mas eles só não. O importante assim é que eles Mas eu sei que... receberiam muita proteção, né? Ela saber que ia desencarnar talvez não fosse. Eu não sei, né? Depende muito do nível de consciência, de lucidez. Ela está muito lúcida, inclusive, né? Vocês observem que no desdobramento, em desdobramento a gente não tem essa lucidez. Ela evoluiu muito, né? Porque o que que acontece? Você vê, ela veio para essa encarnação com o marido dela, com Joaquim, para uma prova muito dura, muito difícil, né? Uma expiação, uma prova muito difícil. Só que eu acho que eles souberam aproveitar muito bem essa prova, essa expiação. Então ela sai, digamos assim, os dois saem vencedores desse processo, porque vitoriosos, vamos dizer assim, porque passaram pelas adversidades, resgatando situações do passado que não nos interessa, né? E saem assim muito evoluídos. Então por isso que a gente vê que ela chega conversando com o Ribas com um bom discernimento, né? Ela sabe o que está acontecendo com a família, o marido está doente, a situação difícil deles, do barraco, né, que entra vento, né, ali dentro, não tem proteção. Então, porque não é comum, a gente não tem a gente quando se desdobra, em geral, nós temos uma visão assim parcial de lucidez. Nós não temos uma lucidez plena, entendeu? A não ser que a gente esteja assim muito bem assessorado por amigos espirituais, a gente pode até ter momentos com uma certa lucidez, mas a gente vê como ela tem essa lucidez muito grande, né? Então, assim, mas falar para ela, você vai desencarnar, teus filhos vão ficar órfãos, eu acho que não seria uma coisa boa, né? Isso não traria, acho que por isso, Rosana, que eles não falam, entendeu? Seria muito, ele vai dosando, né? Essa é exatamente. Para uma mãe é um troço impensável, né? Fica muito complicado. Dependeria muito do espírito, mas ali eu acho que o que ela já está tendo de informação, eu acho que já é uma coisa bastante satisfatória. E, na verdade, a casa grande eles vão receber mesmo, porque a casa que eles vão ter vai ser no plano espiritual, né? Superando toda aquela dificuldade que eles viveram, né? Porque eles saem como vitoriosos. Isso não tem a menor dúvida desse processo de reencarnação. Bom, a futura mãe de Desidério era uma mulher jovem de nome Mariana, mãe de 4 crianças e vivendo em condições de quase miséria. Seu marido, um lavrador de nome Joaquim, havia contraído tuberculose e sua condição já se aproximava da desencarnação pela doença. A própria Mariana contrairia também o mesmo mal e desencarnaria pouco depois do nascimento de Desidério. Naquela noite em desdobramento, foi levada para a cidade espiritual onde Ribas e os demais companheiros a esperavam. Então vai sendo feita essa preparação, né? Ela vai tomando. É importante que ela tome contato com a Evelina, porque veja, ela já está praticamente, pelo que dá a entender aqui, pelo que a gente conhece da tuberculose, o marido dela já está em tuberculose avançada, mas ela já deve estar tuberculosa também, pelo tempo de contato dos dois. Então, na verdade, a gravidez dela não vai ser uma coisa assim tranquila. Então, por isso vai precisar da ajuda da Evelina, como uma espécie assim, de um guia espiritual, mas um espírito protetor também, ajudando nesse processo da gravidez pela saúde dela. Não assim
por ela, nenhuma dificuldade, ela aceitou numa boa. O Desidério aceitou o processo reencarnatório, sem problema. Não tinha nenhum problema com o Joaquim, né? Assim, nenhum problema. Mas fisicamente, para ela seria complicado, então precisaria de ajuda. Tanto que ela desencarna pouco depois do nascimento do Desidério. Acho que uma semana depois, uma coisa assim, ela desencarna. Então, assim, foi um cuidado muito grande, teve que ter espiritualidade para poder levar esse processo à frente. Então, por isso que ela precisava fixar bem a Evelina, para quando ela encontrasse a Evelina em desdobramento, ela aceitasse a ajuda que a Evelina fosse trazer. 5.2. Ocorre um emocionante diálogo entre Mariana e Ribas, a quem ela chama de pai. Você vê que ela chama de pai quando ela está em desdobramento. Quando ela volta, ela chama aquele velho, né? É aquele velhinho lá e tal, né? Que ela não se assusta com ele. Ela tem uma visão legal, né? Dele, mas isso muda mesmo, essa percepção nossa no plano espiritual, quando a gente retorna ao plano da matéria. Tanto ela quanto seu esposo estavam para encerrar um ciclo de provas e expiações muito difíceis na Terra. E o comportamento lúcido, a simplicidade e a confiança em Deus mostram que esse espírito alcançou muitos méritos nessa última existência. Vocês veem, por exemplo, que ela coloca isso ali na hora que foi lido, que ela confia no que Ribas está falando, ela mantém a fé dela, né? E isso é um ponto fundamental. Após a promessa de Ribas de que suas dificuldades chegariam ao fim e que em breve estariam em uma casa grande, significando, sem que Mariana percebesse naquele momento, que a recompensa por uma vida difícil, vivida com dignidade, sem revolta, lhes assegurava um novo lar no plano espiritual. Ribas aconselha a jovem a fixar bem a imagem de Evelina, pois ela seria um guia espiritual juntamente com Fantine, auxiliando de toda forma para que aquela gravidez pudesse ser bem sucedida. E após a desencarnação de Mariana, Desidério conseguisse ser encaminhado ao lar de Brígida e Amâncio. Então, aqui tem uma série de coisas. Por exemplo, quando a Mariana desencarnar, ela vai aceitar a desencarnação? Tudo isso tem que se pensar. Por exemplo, para uma mãe, nós tivemos um caso desse que a gente orou por uma senhora que desencarnou. Não, se fala senhora, mas na verdade ela era nova, né? Ia ter uns 40 e poucos anos. Lá no sul. E eu tenho até a foto dela aqui comigo, com o marido e com os filhos, né? Eram 3 ou 4 meninos, eu acho, se não me engano, 3 meninos, assim, idade de adolescente. Pega a foto que eu tenho de 2 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás, quando minha irmã tinha mandado a primeira vez. Depois eu não tive mais, a minha irmã não mandou mais, não tive mais contato, né? Aí eu fui saber agora que ela desencarnou, tem coisa de 2 meses, mais ou menos. A gente orou para ela algumas vezes aqui. E a gente observa que há uma dificuldade do espírito. Claro que uma mãe ou um pai vai ter dificuldades, às vezes, de aceitar pela família, talvez não por ele, mas pela família, por ela ou por ele, né? Mas pela família. Então, até isso tem que se pensar, porque, por exemplo, quando a Mariana desencarnasse, ela aceitaria, assim, deixar os filhos com tranquilidade? Se ela está vendo a Evelina próxima a ela, ela já confia em Evelina e já é mais fácil o processo de ajuda. Pode ser que não, pode ser que ela desencarnasse e aceitasse numa boa, mas o cuidado é tão grande que envolve esse processo, tanto para o auxílio durante a gravidez, quanto quando chegasse o momento da desencarnação dela. Ela teria que entregar o filhinho dela, quer dizer, ela entrega o filhinho dela, depois a gente vai ver isso aí, é uma cena muito emocionante, né? E isso não é fácil para uma mãe, né, cara? Então, assim, tudo ali envolve um cuidado muito grande da espiritualidade. E ela e o Joaquim teriam novamente, no seu retorno, ele retornaria ao plano espiritual, ela um pouco depois, iria, um intervalo bem pequeno entre os dois, e se reencontrariam no plano espiritual. Agora, o que vem depois, a gente já não sabe, né? E assim a vida, ela vai tendo esses vários
planejamentos e novas situações que vão surgindo, você vai perguntar assim, pô, mas qual a conexão? Veja, a conexão do Desidério com ela não é nenhum, né? Não tem nenhuma conexão kármica entre Desidério, Joaquim e a Mariana. Mas e os outros filhos? Possivelmente sim. Qual é a conexão? Como é que eles vão se reencontrar? Ela vai nascer como filha de um dos filhos dela? O processo é maravilhoso, esse processo, quando a gente começa a tentar. Só que ele é tão complexo que só mentes muito elevadas conseguem perceber todas essas nuances. Mas quando você chega no nível do Ribas, por exemplo, o Ribas não tem uma onisciência. Ele consegue ter um bom nível de percepção, ele tem uma condição, digamos assim, de autoridade, de hierarquia significativa naquela cidade espiritual, mas ele é muito ajudado por espíritos de outros níveis que o intuem, né? Então, o que acontece muito nessas colônias espirituais, vocês veem, por exemplo, o nosso lar, que é que nós temos melhor, mais detalhes, mais informações, né? É nosso lar. E mais informações, assim, que eu diria confiáveis, que é importante. Você pode pegar um livro, vai ter um monte de informação e não necessariamente são informações confiáveis. Mas em nosso lar, a gente tem informações bem confiáveis. E existe dois ministérios, mas um deles é o Ministério da União Divina, que nós sabemos que se ligam a planos mais elevados. Ela é como se fosse uma antena, vamos botar assim, entre aspas, não é isso, né? Mas é um ministério, é um departamento onde eles se conectam com planos mais elevados. E aí eles trazem essas informações, meio que filtram essas informações e adaptam para a colônia. E a colônia adapta para nós, para aqueles que estão ligados ao nosso lar. Eu acho que eu falo assim, os indivíduos estão ligados à colônia do nosso lar. Cada colônia vai ter suas conexões, suas ligações. Cada um de nós que reencarnou, a gente reencarnou ligado a um posto de socorro, a uma cidade espiritual, né? Nós temos uma conexão com eles. E é possivelmente para lá que retornaremos quando a gente desencarnar. É mais provável, né? Mais provável que isso aconteça. Então, assim, você capta essas informações vindas de planos muito elevados, aí você filtra aquilo dentro do que é possível para ser conhecido por aquelas pessoas, pelos espíritos daquela colônia que possam saber desse assunto, e o que chega para a gente aqui já é uma coisa filtrada também. Então, nós não temos acesso a esse nível muito elevado. Não temos. Poucos de nós teriam condições de ter esse acesso. Praticamente todas as mesmas informações que chegam através de André Luiz, pela mediunidade do Chico e tudo mais, ela foi filtrada. Por exemplo, a gente sabe que no livro Missionários da Luz, naquela passagem da reencarnação de Sigismundo, na passagem sobre a reencarnação dele, é tão complexa aquela passagem, daquele capítulo, acho que capítulo 13, se não estou enganado, que Emmanuel e Bezerra de Menezes eles vão revisar o que foi escrito. Eles estavam revisando, não foi escrito, acho que antes até de se escrever, demorou para sair o capítulo, porque eles começaram a revisar o que André Luiz ia trazer, porque tinha coisas que não podiam ser passadas ainda, não era hora ainda de vir essas informações. Então, há uma hierarquia espiritual. Quanto maior a hierarquia, maior o conhecimento. Essa visão fragmentária que a gente fala, né, que nós temos, ela já não existe tanto nesses planos mais elevados. A visão deles é mais completa. Eles conseguem ter uma visão mais complexa. Esse encadeamento de todos esses processos de reencarnação, desencarnação, ligações kármicas. Gente, isso é uma coisa que, se você for parar para analisar, quanto mais você se afasta no tempo, retrocedendo, imagina só que você começa a criar conexões, elos, numa rede infinita, quase não infinita, mas quase infinita de... Veja bem, você conhece, por exemplo, 20 pessoas que você teve uma conexão numa vida passada. Cada uma dessas pessoas conhece outras tantas. Aí, se você recua mais, algumas dessas pessoas você também conheceu, e essas pessoas que você conheceu conheceram outras, e aí foram gerando outras. É uma rede gigantesca de conexões e com causalidades, conexos causais, ou seja, geradores de karma. Então,
tudo que vai acontecendo dentro desse processo e, ao mesmo tempo, você tem que dar um espaço para o livre-arbítrio. Então, esse planejamento ele é muito complexo. O que a gente está aprendendo aqui, pelo que a André Luiz nos passa, é um tantinho assim de algo muito mais amplo. Mas é o que para a gente já está bom, em termos da gente conseguir fixar bem esse material. Bom, gente, então nós vamos finalizar aqui hoje, tá? E semana que vem a gente termina, e aí começamos no dia 27 o livro Libertação. Vai ser um livro bem interessante para a gente ler. Eu vou colocar a música, deixa eu pausar aqui. Stop.